Boa noite a todos vocês que nos acompanham de seus lares, aqui pelo canal do YouTube, Centro Espírita Miguel Oficial. Nós sempre pedimos que Jesus envolva a cada um de nós, que possa adentrar em vossos lares, acolhendo os corações, confortando, trazendo muita paz para todos nós. Sejam muito bem-vindos. Pedimos que você de casa também não esqueça, aproveite e coloque a sua água enquanto a nossa reunião está acontecendo, para que ela possa ser fluidificada. Se tem alguma dúvida do que nossa casa oferece, tem tantas informações, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, onde você pode acompanhar orientações e informações no jornalzinho Ceareiro de Miguel. Dá uma olhadinha aí, tá bom? Lembrando sempre que nós temos evangelização para todas as idades. Vai de 00 a 88 e mais. Hoje em dia a gente até coloca mais de 88. É sempre importante estudarmos o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos ter a página de abertura pela nossa companheira Tatiane, e vamos ter a nossa reflexão dessa noite com a companheira Sandra Pragana. Que Jesus nos abençoe. Logo após, nós teremos a prece após a página de abertura, tá bom? Fiquem conosco, graças a Deus. Boa noite a todos. Do livro Fonte Viva, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, lição 108. Um pouco de fermento. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Paulo, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Ninguém vive só. Nossa alma é sempre núcleo de influência para os demais. Nossos atos possuem linguagem positiva. Nossas palavras atuam à distância. Achamos-nos magneticamente associados uns aos outros. Ações e reações caracterizam-nos a marcha. É preciso saber, portanto, que espécie de forças projetamos naqueles que nos cercam. Nossa conduta é um livro aberto. Quantos de nossos gestos insignificantes alcançam o próximo, gerando inesperadas resoluções? Quantas frases aparentemente inexpressivas, arrojadas de nossa boca, estabelecem grandes acontecimentos? Cada dia emitimos sugestões para o bem e para o mal. Dirigentes arrastam dirigidos. Servos inspiram administradores. Qual é o caminho que a nossa atitude está indicando? Um pouco de fermento leveda a massa toda. Não dispomos de recursos para analisar a extensão da nossa influência, mas podemos examinar-lhe a qualidade essencial. Acautela-te, pois um alimento invisível que forneces às vidas que te rodeiam. Desdobra-se-nos o destino em correntes de fluxo e refluxo. As forças que hoje se exteriorizam de nossa atividade voltarão ao centro da nossa atividade amanhã. Graças a Deus. Obrigada, Tatiana. Graças a Deus, nesse momento vamos manter os nossos pensamentos voltados ao nosso Mestre Jesus, mantendo os nossos corações bem aquecidos, e chegar a Jesus falando mais ou menos assim: Mestre Jesus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos chegar até aqui. Vencemos o nosso dia e, Senhor, hoje viemos em busca do alimento espiritual, trazido através das reflexões dessa noite. Aquilo que vai nos auxiliar, Senhor, nas reflexões do nosso dia, da nossa noite, da nossa semana, e cada uma das palavras que vão ser trazidas aqui pela nossa companheira Sandra, que possam exercer o efeito necessário em cada um de nós, em prol da nossa evolução moral, evolução espiritual,
aquela que Tu nos ensinou, Senhor, a buscar. Embora com tantas imperfeições que ainda contemos em nós. Por isso nós Te rogamos ainda, toque nossa companheira Sandra, Senhor, para que ela possa ter a intuição necessária para trazer essas reflexões dessa noite. Mestre querido, ainda Te pedimos que as águas que se encontram nos lares ou nas mesas, que elas possam ser fluidificadas, recebendo assim as vibrações necessárias para que se transformem no remédio para corpo físico e corpo espiritual. Ainda assim Te pedimos, Senhor, toque nos nossos companheiros passistas, que se dispõem a servir-Te como instrumentos na aplicação dos passes. Assim, Senhor, através de todas as vibrações que já vamos recebendo, que já vão adentrando nos lares, sempre no amparo da Tua luz, no amparo de Maria, no amparo de toda a espiritualidade, trabalhadora da nossa casa de Miguel, pedimos então a permissão para iniciarmos o estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E hoje nós teremos como tema influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. Algo que com certeza vai nos trazer muitas reflexões. Então é com você, tá bom, Sandrinha? Boa noite a todos. Eu também sou uma trabalhadora da casa, me chamo Sandra, como ela já tinha dito, e para mim é uma alegria muito grande de eu poder estar mais uma vez aqui, tendo o prazer de falar sobre essa doutrina maravilhosa. Então hoje, né, o nosso tema é até muito importante, né, que vem falar sobre a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. A gente para pensar um pouco e ver. Nós sabemos que somos o quê? Espíritos imortais, estamos aqui nesse corpo de carne, né? Porque através desse corpo que nós como espírito podemos nos manifestar da nossa comunicação, né? Então, sabemos que existe então um outro mundo, o mundo dos espíritos, ao qual todos nós um dia vamos desencarnar e temos o quê? Um caminho a seguir, a continuar a vida, né? Então sabemos que, como eu sou um espírito, eu estou encarnado, mas eu sei que existe o mundo dos espíritos. Então, se eu paro e penso, se eu, como encarnado aqui, né, faço amizades, também faço inimigos, sempre tem alguém que não gosta da gente, então temos as nossas desavenças, né? Também fazemos amigos. E quando a gente desencarna, é a mesma coisa, eu não vou mudar, não vou virar santa, aquilo que eu levar comigo vai continuar nos meus pensamentos. Então, às vezes, a gente tem aqueles espíritos brincalhões, tem aqueles que têm a sua própria maldade dentro do seu coração. Então, às vezes, por nós ainda, né, pela nossa própria ainda fraqueza, pela nossa ainda infantilidade, nossa, ainda guardamos certos sentimentos que faz com que a gente atrai, às vezes, esses inimigos ou outras pessoas que não gostam muito da gente, e às vezes influenciam, sim. Aqui está na questão do Livro dos Espíritos, o 459, que Kardec perguntou aos espíritos: os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações? E eles responderam. E perdão, esqueci do óculos. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Olha, uma coisa para a gente pensar bastante, né? Quando ele falou isso, a esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Então, eles realmente são atraídos pelaquilo que a gente pensa, pelos sentimentos que cultivamos, é que vamos atraí-lo. Aí a gente pergunta, mas eu não tenho livre-arbítrio?
Ou se eu sou uma marionete na questão nas mãos dos espíritos? Vamos parar, pensar e refletir bem sobre essa questão. Nós somos filhos de Deus, que nos criou para ser feliz e nos ama. Ele jamais, jamais quer que nós sejamos infelizes, que a gente sofremos. Claro que não, mas ele nos deu a liberdade de eu escolher. Então, se eu tenho o direito de fazer na minha vida o que eu quero, eu também sou responsável pelos meus atos, não é isso? Então, se eu paro e tenho uns pensamentos que não são muito bons, nós sabemos que nós temos muitas vidas que já vivenciamos no nosso passado. Se eu sei que tem aí espíritos que, de alguma maneira ou de outra, se ele tem influência sobre mim, e se eu, como é que eu faço para atraí-los? Não é através daquilo que eu sinto, daquilo ainda que eu desejo ainda. Às vezes eu sou muito orgulhosa, sou vaidosa, sou prepotente, tenho ainda anseios de vingança dentro de mim. Isso vai atrair esses espíritos que no passado talvez eu tenha feito muitos inimigos. E eles podem sim vir, me encontrar e sim ter a influência de pensamentos que às vezes, como eu estou atraindo ele vai fazer com que, de alguma maneira, ele vai trazer certas influências de pensamentos, ideias, vontades. E com isso, eu acabo me prejudicando se na hora que eu paro para pensar, quem eu vou ouvir? Eu vejo um monte de ideias, de pensamentos, vindo ao meu pensamento. Aí eu fico pensando assim, que geralmente às vezes é meu mesmo, né? Mas está tudo embrulhado dentro dos meus pensamentos. Eu nunca sei o que é meu e o que não é. Mas eu tenho que saber o que é meu. Por quê? Porque eu tenho que me conhecer primeiro. Eu tenho que saber quem eu sou. Que tipo de pessoa eu sou quando eu reajo numa atitude. É fácil a gente se conhecer. É só a gente saber quando acontece alguma coisa comigo, alguém se dirige comigo, fala alguma coisa, como é que eu estou reagindo? Eu paro para pensar, faço uma reflexão, na mesma hora eu retruco. Então, porque algum sentimento ainda eu tenho, é o orgulho, a minha vaidade ainda está falando mais alto dentro de mim. Então, eu vou atrair realmente coisas que vai mexer com a minha vida. São esses espíritos. Mas cabe a mim, nesse momento, eu fazer uma grande reflexão e parar para pensar, é isso que eu quero para mim? Se Deus me deu livre-arbítrio de eu conduzir a minha própria vida, eu não preciso ficar na mão dos espíritos. Eu paro, penso e vejo qual é o melhor para mim. Então, a gente sempre pergunta, né, como é que eu faço para realmente eu me livrar dessas influências? Tentando, de alguma maneira, se modificando a sua atitude, fazendo as coisas no bem, fazendo boas leituras e fazendo vamos dizer, uma reforma íntima da gente na questão de sentimentos. Porque se o espírito, ele, de alguma maneira, ele quer influenciar para que eu faça coisas erradas, e se eu for realmente muito mais forte do que ele, nos meus pensamentos de eu realmente querer mudar, se ele não conseguir realmente fazer o que ele deseja, ele simplesmente se afasta. Então, cabe a mim essa mudança, dessa influência dele. Aqui também na 481, perdão. 461. Como distinguir os pensamentos próprios daqueles que são sugeridos? Como eu falei, a gente pensa tanta coisa, a gente nunca sabe o que é nosso e o que não é. A gente sempre acha que é nosso, né? Mas nem todos os pensamentos são nossos. Geralmente o primeiro mas depois vem um monte de ideias na nossa cabeça, né? Então, aqui os espíritos responderam a Kardec. Quando um pensamento é sugerido, é como uma voz falando. Os pensamentos próprios são, em geral, os do primeiro momento. Além de tudo, não há para vós um grande interesse nessa distinção e muitas vezes é inútil não sabê-lo. O homem age mais livremente. Se decidir pelo bem, o faz voluntariamente. Se tomar um mau caminho, há nisso apenas maior responsabilidade, porque aí eu vou responder pelo aquilo que eu estou fazendo. Se eu optar por um pensamento negativo, eu só vou me prejudicar, eu vou ter que responder por isso.
Por isso que é importante sempre a gente fazer uma reflexão daquilo que vem primeiro no nosso pensamento, de alguma decisão que a gente tem que tomar, porque nós sabemos que nós estamos sozinhos. Existe o mundo dos espíritos, eles estão ao nosso redor. Nunca ninguém está sozinho, não tem ninguém que fique sozinho. Então nós sabemos agora, o que eu estou atraindo para a minha companhia? Tudo é daquilo que eu penso, daquilo que eu ajo, daquilo que eu falo. Então nós temos sempre que vigiar o quê? Os nossos pensamentos, para que eu possa atrair realmente espíritos melhores. E outra coisa, Deus também, como Ele nos ama, nos criou para ser feliz, Ele não deu só esses espíritos. Aliás, esses espíritos não foram feitos para fazer essa maldade. Isso são escolhas dele. Deus criou todos nós para que fomos felizes e do bem. Isso são escolhas deles. Então, por isso que eles fazem essas coisas. São escolhas deles, mas também vão responder. Tá? Então, sou eu que tenho que pensar nisso. Para poder fazer o quê? A minha mudança, né? Pensar sempre que no bem. Aí aqui na questão 466. Por que Deus permite, como eu tinha falado, né? Permite que espíritos nos excitem no mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos que servem para pôr à prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Vós, como espíritos, deveis progredir na ciência do infinito e, por isso, passais pelas provas do mal para agir o bem. Nossa missão é vos colocar no bom caminho, e quando as más influências agem sobre vós, é que as atraístes pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm vos auxiliar no mal, quando tendes a vontade de praticá-lo. Eles não podem vos ajudar no mal, senão quando quereis o mal. Então, se eu tenho essa tendência em mim, já realmente de vingança, de querer realmente o mal de outra pessoa, naturalmente, para mim, vai cair certinho. Eu vou receber uma influência, uma ideia, uma coisa, e aquilo vai me alimentar. Por quê? Eu já trago dentro de mim isso. Então, somos nós que temos que fazer essa mudança. Se eu quero realmente trilhar um outro caminho para me ser feliz, é realmente fazer o quê? Atitudes, pensamentos diferentes, para que eu possa mudar e aí ter uma vida melhor, uma vida feliz, para que eu possa progredir. Afinal de contas, nós somos espíritos em progresso. Precisamos crescer, amadurecer para progredir, evoluir. Então, para isso, Deus nos deu o quê? A inteligência. Então, precisamos usar essa inteligência para que nos facilita o nosso progresso. Na questão 467, ele fala: pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Sim, porque apenas se ligam àqueles os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. É como eu falei. Então, eu que vou atraí-lo. Então, se eu quero atrair bons espíritos, como é que vai ser o meu pensamento? Como é que vai ser os meus sentimentos mais íntimos? O que eu desejo ainda para mim? Então, a gente tem que fazer uma reflexão e pensar, o que eu quero para mim? Se eu quero trilhar um caminho para me ser feliz, realmente alcançar que eu estou aqui, qual é o significado da minha vida aqui? Eu tenho que parar para pensar, o que eu quero para mim? Se eu desejo realmente ter uma vida melhor que eu digo no sentido de mudar os meus sentimentos, claro, uma vida melhor, material, isso é uma coisa natural, a gente estuda, a gente trabalha, procura realmente ter uma vida melhor, e isso faz parte da gente, né, seguir isso. Eu estou falando agora no sentido de a gente se melhorar como espírito. Então é isso, é ler coisas que realmente vai modificar o meu modo de pensar, mudar os meus sentimentos em relação a todos aqueles ao meu redor, e parar para pensar que às vezes a gente fala assim, aquele espírito que fica me obsediando, mas quem sabe se numa outra foi eu que obsediei ele? Quem diz que se eu hoje eu tenho uma vida, a gente sabe o que a gente realmente está fazendo. Hoje eu já não faço mais isso, não faço mais aquilo. Mas o meu passado? Mas algumas coisas eu trouxe dentro de mim ainda.
né? Todos nós temos o quê? Sempre o orgulho, a vaidade, às vezes tem pessoas que têm uma inveja do outro, e ainda tem o sentimento de vinganças. Então, são os sentimentos que a gente tem que se libertar dele, para que a gente não possa atrair esses espíritos. Então, é importante que a gente se policie nesses pensamentos, porque é isso que vai nos atrair, esses espíritos. Então, aqui na influência dos espíritos, ele fala, né, os espíritos exercem alguma influência sobre os acontecimentos da vida? Certamente, uma vez que vos aconselham. Então, como eles nos aconselham, eu tenho que pensar sempre que não posso permitir que eles dominem a minha vida. Eu tenho que estar sempre o quê? Vigilante nessa questão. Porque como espírito que somos, e estamos rodeados desses espíritos, né, sabemos dessa influência. Então, Deus, o que Deus fez? Ele nos deu esse livre-arbítrio e toda a liberdade para a gente poder escolher o que eu quero e o que eu não quero. Então, também, vamos botar assim, se existe 1000 espíritos aqui que querem o meu mal, existe 1000 aqui que querem o meu bem. Então, é uma balança. Eu tenho que equilibrar essa balança para que eu não seja influenciada. Porque tem aqui os bons espíritos que nos acompanham, nós temos nosso anjo guardião, e tem toda uma espiritualidade que quer o nosso bem, que quer que a gente vença a nossa dificuldade aqui nessa caminhada terrena. Então está sempre nos aconselhando para coisas boas, para que a gente possa realmente ir mudando, que quer o nosso bem, quer que a gente vença. Então basta eu saber escolher. Vai ter aquele que eu vou receber influências que não é muito legal, e vou ter aqueles espíritos que são meus amigos, são amigos, familiares, mas o mais importante é o anjo guardião. Ele está ali para isso, para nos ajudar. Então, quando a gente achar dificuldades, a gente tem que sempre o quê? Pedir para ele, para que ele possa nos orientar, né? Com nossa fé, orar, pedir muito na prece, para que a gente possa ouvir o nosso anjo guardião, para que a gente possa realmente nos aconselhar e a gente conseguir trilhar um caminho melhor e ter escolhas melhores. Porque tudo que eu fizer, depois não adianta. Eu falo assim, foi o meu obsessor, foi o espírito que falou isso para mim, por isso que eu fiz isso. A responsabilidade é minha, porque eu tenho livre-arbítrio, eu tenho a liberdade de escolher o que eu quero, se é para o caminho do bem ou para o caminho do mal. Então, tudo que eu fizer, eu não posso culpar ninguém, a não ser a mim mesmo, aquilo que realmente eu desejo. Então, a gente tem que sempre pensar assim, a responsabilidade de todos os meus atos, de todos os meus pensamentos, daquilo que eu faço, sabe, sobre a minha responsabilidade. Eu não posso dizer que ninguém, foi fulano que falou, que me influenciou, que me levou. Ele só te levou porque você já tinha isso dentro de você, tinha esse desejo de fazer isso. Se você não tivesse esse desejo, você diria não. Então, tem muitas pessoas que acham, não, fulano que falou isso para mim, aí eu pensei bem, aí achei legal, não sabia que era isso. Não, todos nós sabemos realmente o que é certo e o que é errado, porque nós temos na nossa consciência a lei de Deus, está na nossa consciência. Então, nós sabemos realmente o que é certo, o que é errado. Então, cabe a mim, a cada passo que eu dou, eu tenho da minha responsabilidade dos meus atos. Então, não é por influência que eu vou deixar realmente as coisas acontecer e depois dar uma desculpa qualquer. Fui eu. A gente sempre tem que assumir aquilo que realmente a gente faz. E agora tem outro pedacinho aqui, muito importante também, que ele nos traz uns exemplos para a gente, é sobre essas influências da espiritualidade e o que pode realmente acontecer. Ele dá um exemplo aqui, que ele fala assim, os espíritos têm de ação sobre a matéria, podem provocar alguns efeitos para realizar um acontecimento. Por exemplo, um homem deve morrer. Ele sobe uma escada de madeira, a escada se quebra e o homem morre. São os espíritos que fazem quebrar a escada para realizar o destino desse homem? Aí os espíritos responderam, é certo que os espíritos têm ação sobre a matéria, mas para a realização das leis da natureza e não para as anular ao fazer surgir um certo momento, um acontecimento inesperado e contrário a essas leis.
No exemplo apresentado, a escada se quebra porque estava gasta e fraca, ou não era suficientemente forte para suportar o peso do homem. Se por expiação esse homem tivesse que morrer assim, os espíritos lhe inspirariam pensamento de subir nessa escada, que por ser velha se quebraria com seu peso e sua morte teria lugar por efeito natural, sem que fosse necessário fazer um milagre, isto é, anulando uma lei natural de fazer quebrar uma escada boa e forte. A espiritualidade não vai intervir nisso aí. Vai lá quebrar uma escada forte só para ser cumprido uma coisa. O que aconteceu, simplesmente, se estava programado para que ele acontecesse, mas teria que ser uma coisa natural, como ele falou, que a escada realmente estava fraca, não aguentaria o seu peso, mas ele subiu. Os espíritos só influenciaram ele a subir na escada, para aquilo realmente acontecer. Porque não cai uma folha nesse mundo sem a vontade do Pai. Então não é que os espíritos quebraram a escada dele, isso não ia acontecer. Ele influenciou, é diferente. Influenciou. Se por acaso ele não subisse na escada, de alguma maneira aí poderia acontecer outra coisa, mas aquilo ali ia ser cumprido, já que se ele tivesse que realmente desencarnar naquele momento. Outro exemplo também que ele dá aqui. Tomemos um outro exemplo em que os espíritos natural da matéria, o estado natural da matéria, não seja importante. O homem deve morrer fulminado por um raio. Ele se refugia sob uma árvore. O raio brilha, explode e o mata. Os espíritos puderam provocar o raio e dirigi-lo até ele? Mais uma vez, os espíritos não iam fazer isso. Olha o que acontece. É ainda a mesma coisa. O raio atingiu a árvore nesse momento porque estava na lei natural que fosse assim. Aquele raio ia cair, se o homem estivesse ali ou não, aquele raio ia cair naquela árvore. Porque é uma coisa natural. O raio ia cair ali. Mas aí, como ele fala aqui, não foi dirigido para a árvore porque o homem estava debaixo dela. O raio não foi, a espiritualidade não transferiu o raio para lá porque o homem estava ali debaixo. O raio ia cair naturalmente ali. O homem, sim, foi inspirado o pensamento de se refugiar debaixo da árvore, em que o raio deveria cair. Porém, a árvore seria atingida da mesma forma, tivesse o homem debaixo dela ou não. Então, a gente tem que perceber isso. Eles não vão influenciar, tirar a pessoa do lugar. Se naquele momento aquilo tivesse que acontecer, vai acontecer. Se não, a espiritualidade influencia, somos nós que somos influenciados, e não o objeto. Não seria o raio que seria mudado de lugar, e nem a escala também. Então, a gente tem que pensar sempre assim. Tudo que acontece, realmente, como eu falei, uma folha não cai sem a vontade do Pai. Se realmente aquilo teria que acontecer daquela maneira, aquilo ia acontecer. Mas era o homem que ia ser influenciado, e não o raio que seria transferido para aquela árvore ali. Ali, de qualquer maneira, ia cair o homem ali, ou não, o raio ia cair naquela árvore. É a mesma coisa que quando a gente percebe, assim, quando a gente sai, e a gente pensa, às vezes, numa pessoa, e a gente queria tanto encontrar aquela pessoa, né? A gente sai, vamos supor, a gente vai no shopping em algum lugar, e de repente a gente encontra com aquela pessoa. Que alguma coisa, o que aconteceu? Ela foi influenciada para ir no mesmo lugar que eu estaria, porque a gente precisava se encontrar. Isso acontece muito. De a gente parar para pensar que a gente sai na rua, pensa numa pessoa, e de repente a gente encontra com aquela pessoa. Por quê? Alguma coisa era importante porque a gente se conhecesse, ou que a gente precisava se falar. Então, recebemos sim, às vezes, a influência para a gente ir naquele lugar, passar naquela rua. E quantas coisas outras que a gente vê no jornal acontecer assim, que a pessoa ia pegar um avião, aí ele esquece um documento, quando ele vai em casa e volta, o avião, não deu tempo dele pegar o avião, às vezes o avião cai e ele ficou. Porque não era para ele, então teria que acontecer alguma coisa que impedisse que ele pegasse aquele avião.
Então, aí sim, nós somos influenciados porque tem os espíritos bons que nos protegem e que nos ajudam nesse momento. Quantas vezes a gente já aconteceu uma vez também que, não me lembro se foi um policial, parece que ele foi atingido por uma bala e a bala bateu, acho que na caneta dele e ia passando condicionada com ele, se eu não me engano. Saiu até no jornal isso aí. Então, você vê, por quê? Porque não era o dia dele, não era para ele. Então, se não era para ele, alguma coisa teria que acontecer para que aquilo fosse evitado, o seu desencarne. Então, porque a bala, quando sai, é essa lei da física, ela vai na reta. Não tem essa de a bala sair do lugar, ela vai sair, ela vai atingir o alvo lá. Agora, se não for para mim, naturalmente eu vou ser influenciada a dar um passo, me virar, para que aquilo não aconteça comigo, porque não é para mim naquele momento. Então, nós temos que saber isso, nós somos influenciados 24 horas. Agora, temos que saber que tipo de influência que eu estou recebendo. Se é para o meu bem, se é para o meu mal. Porque aí as escolhas são minhas, as responsabilidades são minhas dos meus atos, então eu preciso realmente ter essa certeza. Mas para isso eu preciso me conhecer. Então, a importância de a gente realmente se conhecer através de nos buscar. Se eu sou um espírito, eu tenho que saber tudo sobre mim, sobre o espírito que sou, e saber dos pensamentos meus, dos meus desejos, que ainda está na minha mente, ainda, o que eu estou buscando ainda na minha vida, para que eu possa atrair espíritos que possam me ajudar, diminuir as más influências, porque sempre a gente vai ser bem influenciado também para as coisas ruins. Por quê? Nós estamos vivendo aonde? No planeta de provas e expiações. Então, aqui existe tanto pessoas boas como pessoas ruins. Encarnados e desencarnados. Então, não é dizer assim só os espíritos, não. Nós sabemos quantas pessoas, né, que a gente sabe que faz tanta maldade ainda. Então, por isso, essas pessoas, quando desencarnam, continuam pensando da mesma maneira. Então, às vezes, vêm e, para eles, fazem até por prazer. Mas, claro que eles vão responder por isso. Agora, cabe a mim não atraí-los com meus pensamentos, com os meus gestos, com o meu modo de pensar, com aquilo que realmente eu desejo para todos aqueles que estão ao meu redor. Não adianta eu querer fingir uma coisa, porque pensamento é pensamento. Eles leem meus pensamentos. Então, não adianta eu querer fingir ser uma pessoa se eu estou pensando completamente diferente, porque eles sabem e vão me achar. Se eu quiser tapear alguém, a gente pode tapear um mortal igual a mim, né? Um encarnado, que não lê meu pensamento, mas eu não posso enganar um espírito. Então, eu tenho que mudar, mas eu tenho que mudar de verdade, dentro do meu coração, para que eles possam perceber que eu não sou mais a mesma pessoa, que talvez numa outra vida eu fiz muitas outras coisas, mas hoje eu mudei, hoje eu sou outra pessoa. Então, com isso, também eles percebem a nossa mudança, se é sincera ou não. Então, vão me testar? Vão testar, através de influências, de ideias, sugerindo coisas, mas cabe a mim o quê? Eu saber separar uma coisa da outra, para que quando eu pensar, eu saber realmente escolher aquilo que realmente eu quero para mim, no meu caminhar. Então, influências nós vamos ter, nós temos sempre que, isso é muito importante, a gente saber que nós somos influenciados, constante, nós estamos rodeados dos espíritos, mas vamos tentar, de alguma maneira, estar sempre vigiando nossos pensamentos. Pensamentos bons, coisas boas, desejando realmente o melhor para o outro, não sendo egoísta, porque é isso que eles gostam da gente. O sentimento de egoísmo, da vaidade, né? Quem então é muito vaidoso, né? Então sempre vai aquele espírito que também é muito vaidoso, sempre está ali, ó, em cima da gente. E a gente vai fazendo, às vezes, um monte de bobagem com essa nossa vaidade, né, achando que é melhor do que o outro, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu sou isso, sou aquilo, tenho um diploma aqui, tenho um diploma ali, achando que com isso eu sou melhor do que outra pessoa, e não sou. Somos todos iguais, estamos aqui no mesmo patamar, buscando a nossa melhora, querendo realmente nos melhorar. Então, é essa busca que nós temos que fazer, nos melhorar, né? Buscando cada vez mais, é isso, é fazer o bem. Porque só assim nós vamos transformar o mundo. Porque, claro, o mundo está muito violento, nós estamos vendo tudo isso aí. Mas cabe a nós, com nossos pensamentos melhores, né, tendo sempre a fé, a esperança, que isso tudo vai mudar. Mas está dentro de nós, eu preciso mudar. Não adianta eu ficar esperando o outro mudar.
Cabe a mim eu mudar. Se o outro não mudar, é um problema dele. Mas eu tenho que fazer a minha parte, mudar. Se todo mundo começar a pensar assim, há uma corrente que cresce muito e isso só vai trazer benefício para o nosso próprio planeta. Porque o planeta é assim porque são os habitantes que nelas estão, que somos nós. Se eu quero mudar todo esse meio, eu preciso realmente mudar a mim primeiro. Né? Todo mundo pede a paz, né? A paz, paz. Mas a paz está dentro de mim. Sou eu que faço a guerra quando eu quero as coisas do outro. Né? Então, temos que pensar assim, deixa eu me conhecer primeiro, saber como é que eu estou, porque eu sei que sou um espírito e existe à minha volta outros espíritos. Então, quem eu quero atrair para mim? Quem eu preciso atrair para mim ter uma vida melhor, um pensamento com bons espíritos que possa abrir, realmente clarear. Eu preciso ter coisas que possam me iluminar, pensamentos que vai me levar realmente para coisas boas, coisas melhores. Então, só através de fazer o bem, desejar o bem, a gente pode realmente atrair espíritos melhores para dentro de nós. Porque nós temos os espíritos bons, que eles torcem muito por nós, está constantemente do nosso lado, para que a gente fuja de nós esses pensamentos ruins. Então, cabe a mim então, escolher esses pensamentos melhores, na hora de escolher. Porque eu sou dono de mim. Eu tenho essa liberdade de pensar e de escolher. Então, que a gente não deixe realmente ser influenciado por espíritos realmente que só querem brincar, outros querem fazer maldade, nos prejudicar o nosso caminhar. Então, temos que ter essa consciência. Eu nunca vou estar sozinho. Porque a vida a gente pensa, vou fazer isso aqui, ninguém vai ver, né? Tá cheio de espírito ali do teu lado, torcendo para você fazer o pior. Para que ele consiga sair vencido, ele ainda fica rindo na nossa cara, né? Aí, conseguia pegar mais um. Então, é bom a gente sempre passar assim, não, eu não estou sozinha, mas eu quero a minha companhia, um bom espírito, o meu anjo guardião. É esse que eu quero que ele fique do meu lado. Então, é pensar coisas boas e fazer atitudes boas. Isso que é o mais importante. Então, a influência dos espíritos na nossa vida, não temos como fugir disso. Somos espíritos, estamos encarnados, mas tem os desencarnados e estão a todo momento, em todo lugar, junto de nós. Sempre nos vigiando, aquilo que eu faço, aquilo que eu não faço, aquilo que eu pretendo fazer, está sempre vigiando, esperando sempre uma brechinha. Então, não esqueçam disso, somos espíritos, que às vezes a gente vive a nossa vida material tão intensamente que a gente esquece que somos espíritos. Tomamos muito mais atitudes materiais do que atitudes como espírito. Mas temos que pensar, eu sou um espírito, e eu vou me melhorar materialmente, claro, eu vou buscar, através das coisas que aparecerem para mim, de um caminho correto, eu vou seguir. Agora, eu não vou esquecer também de alimentar esse espírito que eu sou, com coisas boas, me conhecendo melhor, sabendo o que é melhor para mim. Então, isso é muito importante, me iluminar, porque todos nós somos luzes. Então, precisamos deixar que essa luz floreie cada vez mais no nosso caminho. Então, somos filhos de Deus, de um Pai amoroso, que torce pela gente 24 horas para que a gente dê sempre o passo correto. Então, não esqueçamos disso, nós somos amados, muito amados. Então, vamos sim caminhar, mas caminhar com os bons espíritos, com aqueles que nos amam e que é o melhor para nós. E orar por esses espíritos, porque são nossos irmãos também. Estão no caminho errado hoje, mas amanhã eles vão reconhecer isso e vão mudar. Né? Torcer para que eles possam mudar e também trilhar um caminho melhor para que ele possa progredir e crescer também como espírito e irmão nosso também. Então é isso que eu tinha para trazer hoje para vocês. Boa noite, muito obrigada. E dentro de tudo que você falou, né, Sandra, quando a gente passa a nos conhecer melhor, aí a gente começa a perceber as nossas imperfeições e, através da vontade, nós temos a condição de escolher de forma muito mais favorável para todos nós, né? Aqueles companheiros que realmente, como Sandra falou, estão sempre ali vibrando por cada um de nós de uma forma bem positiva. Né? Eu vou pedir a você, por gentileza, que você faça a prece
E a todos que estão nos acompanhando em casa, o nosso boa noite. Que Jesus abençoe a todos. Vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos corações, pensar no nosso Pai amado, e Jesus, nosso guia e modelo, Maria, mãe de todas as mães, e aos nossos guias, nossos mentores, nossos anjos guardiões, e toda essa espiritualidade amiga dessa casa aqui de amor, que nos acolhe, que torce muito por nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar aqui nessa noite, trazendo grandes reflexões para que possamos pensar e nunca esquecer que somos espíritos, que precisamos realmente ter isso muito em mente. Somos amados, Deus está sempre olhando por nós e torcendo para que possamos fazer um caminho mais suave. Mas está em nós, são as nossas escolhas. Então, que sejamos fortes, que façamos essa reflexão de tudo isso que ouvimos hoje, nessa noite, para que não esqueçamos, somos espíritos, precisamos fazer um caminho melhor para sermos felizes, porque é isso que o Pai torce muito por nós. Obrigado, Senhor, por essa noite. Pedimos, Senhor, que todas essas emanações de amor que nos envolvem nesse momento, trazendo todas essas vibrações de amor, de harmonia, de paz, com esses aromas de amor, salutares para a nossa saúde do corpo físico, mas também a força e a coragem, Senhor, para conseguir de alguma maneira, Senhor, fazer a nossa reforma íntima, a nossa mudança. Que tenhamos, Senhor, uma boa semana, uma semana útil, produtiva, que sejamos sempre, Senhor, prontos para o trabalho. E assim agradecemos por todas as oportunidades, todos os dias que nos concede. E assim agradecido por essa casa e por tudo que aqui nos traz, Senhor, para que possamos ser pessoas melhores e espíritos melhores. E assim agradecido, pedimos então, Senhor, dar por encerrado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer o que penso e sofro. Por isso ensina-me a te ver em cada instante do dia, em cada face que eu encontrar, em cada olhar dirigido a mim, em cada voz que eu escutar, e no aperto das mãos, no vento que toca minha face, na água que serve, no sol que aquece, na noite que silencia. Senhor, anseio por te encontrar e conversar contigo, dizer do que penso e sofro. Por isso